Na manhã dessa quinta-feira, o vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes, prestou esclarecimentos à Polícia Federal depois da representação de Lula contra ele por calúnia, injúria e difamação. A denúncia do presidente ocorreu depois da divulgação de um vídeo gravado em agosto do ano passado, no evento de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Conservadorismo da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Sem citar o nome de Lula, o vice-prefeito da capital gaúcha se refere a um político condenado e corrupto. Porque eu vejo um condenado corrupto salvo por seus amigos para disputar uma eleição. Bom, Consta, nós até comentamos trechos aí dessa palestra, dessa declaração do vice-prefeito de Porto Alegre no ano passado, aqui no programa Oeste Sem Filtro. Nós procuramos Ricardo Gomes, mas ele disse que só vai comentar o caso depois do parecer do Ministério Público, mas hoje ele se manifestou nas suas redes sociais para dizer, então, que ele prestou esses esclarecimentos à Polícia Federal em relação a essa representação que foi oferecida aí pelo presidente Lula. É bizarro, né? Eu vi a nota dele, eu conheço o Ricardo Santos Gomes de décadas de luta por liberalismo clássico no Brasil, e é um sujeito sério, e é triste, né? A Polícia Federal se prestando a esse papel de Gestapo, de Stasi. Teve um outro deputado que disse também que recebeu intimação para prestar depoimentos na polícia por ter chamado Lula de ladrão, e o próprio Nicolas Ferreira está nessa também. Veja, se não puder mais falar que o Lula é ladrão, ou se tiver que prestar esclarecimentos à Polícia Federal, eu vou voluntariamente me colocar aqui à disposição da Polícia Federal. Terei o maior prazer de explicar por que eu chamaria Lula de ladrão, sim, parafraseando Geraldo Alckmin. Então, de novo, né, não é porque houve um malabarismo que culminou em sua soltura que as, abre aspas, provas sobradas, fecha aspas, disse um desembargador entre os 9 juízes e desembargadores que condenaram e reafirmaram a condenação ao Lula. Deixam de existir. As provas sobradas estão lá, a condenação estava lá. Houve um malabarismo com base no CEP que levou à soltura e depois à elegibilidade de Lula, e alguns ministros do Supremo, talvez um pouco mais animados com todo esse quadro, chegaram a dizer: nós derrotamos Bolsonaro. O que em um país sério seria considerado um crime, a confissão de um crime. Mas isso aí é o Brasil, né, gente? E o Brasil é um país em que gente séria, que diz que ladrão é ladrão, precisa prestar esclarecimento à polícia. Augusto. Imagine se ele disse uma verdade, o vice-prefeito de Porto Alegre é uma bela figura, é um homem que diz coisas muito consistentes, aí, duras, homem corajoso. Agora, vamos lá, eu tô esperando com ansiedade a lista do que pode ou não pode falar. A lista das fake news. Porque é o seguinte, eu acho que o Pasquim faria isso e a revista S poderia fazer. Nós sabemos o que eles acham que é mentira ou verdade, tá? Algumas coisas. Aí, então a gente solta uma edição com manchetes assim: Lula é a alma viva mais pura do mundo, como o Lula já declarou. Ou então, eleições reafirmam solidez da democracia venezuelana. E a gente dá essas matérias e publica. Eles iam apreender a revista por soltar fake news ou eles iam considerar isso aí verdade? Olha a que ponto chegamos no Brasil, né? Lula nunca roubou. Você vai assim, tudo que disse o Emílio Odebrecht se deveu à tortura sofrida. Eles teriam que dizer que é verdade, chancelar isso aí. Aí que você põe mesmo o Brasil do avesso e mostra a situação que, olha, não, o Kafka não pensou nisso. Seria considerado um exagerado. O Orwell não pensou nisso. Porque eles transformaram a mentira em verdade. Agora, se a gente publicar o que eles consideram verdade, o leitor, o assinante, o leitor tem o dever de parar de ler. E a gente se livra de punições. O que disse o vice-prefeito? A verdade, simples assim. Pois é, Silvio, o mais curioso é que ele não citou nominalmente o nome de Lula em momento algum durante seu discurso.
Olha, Paulo, vou fazer coro aqui ao que disse o Rodrigo, o que disse o Augusto. O Ricardo Gomes é uma das melhores cabeças, mais lúcidas, inteligentes, brilhantes, tem uma oratória, uma verve. Olha, ele está no cargo, inclusive, de vice-prefeito, ele estava numa Assembleia Legislativa. Ele não cometeu nenhum tipo de crime, sequer nenhum tipo de deslize na fala dele, porque tomou o cuidado, como você disse, de não citar nominalmente o presidente Lula. E o que há de errado, por exemplo, em dizer que o Lula foi condenado em 3 instâncias, embora reabilitado judicialmente a disputar uma eleição, mas jamais absolvido, como eles gostam de dizer, ele jamais foi absolvido. Então, o que há de errado nisso? Dizer que, repito, condenado por corrupção, ou não aconteceu a corrupção nos governos do PT, como agora há um embarque num revisionismo histórico comandado pela Suprema Corte e alguns advogados que auxiliaram nessa reabilitação política do presidente, um revisionismo histórico para tentar apagar o passado. O dinheiro não saiu da Petrobras espontaneamente e foi parar na Suíça. O dinheiro não engordou cofres de políticos. Como disse outro dia o ministro Luiz Fux, aquela foto com mais de 50 milhões de reais acomodados em malas, em caixas de papelão, aquela foto não é mentirosa. Ninguém forjou aquilo não é inteligência artificial, aquilo não é Photoshop, o dinheiro estava lá, foi encontrado, a Polícia Federal precisou de máquinas, equipamento para contar as cédulas. Paulo Roberto Costa, que morreu quando descreveu como funcionava o esquema, Pedro Barusco, funcionário de 3º escalão da Petrobras, que quando pego, quando as digitais apareceram, ele devolveu imediatamente 100 milhões de dólares. Imediatamente. Um funcionário de 3º escalão. Como mostramos ontem. Exatamente, Ali, chegaria lá. gravado, Exatamente. E como nós mostramos no programa de ontem, um programa histórico que tem a coragem hoje, por ser uma emissora, um canal, uma revista independente, ao contrário de outros que estão pendurados em verbas públicas, que tem a coragem de contar os fatos, de mostrar a verdade, as coisas desnudas como elas são. Todo o resto é a palavra que o próprio Lula entregou logo ao assumir o governo. A gente precisa construir uma narrativazinha. Depois que construir uma narrativa, tudo vai se acomodando. Mas o brasileiro sabe o que está acontecendo.